Boa noite a todos, mais uma vez unidos, em nome de Jesus, para a nossa reunião. Preparando o nosso ambiente, eu vou ler a página, mensagem 39 do livro Vinha de Luz, em que perseveras. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permanecem cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos de vozes celestiais, onde os leprosos, os limpos e os cegos curados, onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria preferem os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Que Jesus nos abençoe e proteja. Vamos orar. Senhor, no silêncio da oração, que ergue para nós um templo em que te louvamos, te agradecemos e te rogamos a paz, a calma, a perseverança para esses dias um pouco mais difíceis do que os que vivemos. Nessa hora, Jesus, nós te suplicamos, venha a nós esse reino de amor, para que o implantemos em nossos corações, a fim de concluirmos as tarefas que aqui viemos realizar.
Vem até nós, Jesus, nesse instante, inspira-nos com o teu amor, dá-nos fé cada vez maior para resolvermos contigo as questões que nos aguardam nesse mundo de agora. Sê conosco, Senhor, e abençoa-nos os propósitos de melhoria contigo, hoje e sempre. Que assim seja. A página de hoje, que nos foi dada a comentar, é do livro Agenda Cristã, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Nos momentos graves. Então, ela é muito oportuna, porque nós estamos, nessa hora, vivendo esses momentos graves. É a mensagem 10 do livro Agenda Cristã. Primeiro tópico: use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca é uma vida boa. Nós estamos num momento de muitas guerrinhas, em função de visões diferentes desse tempo, em função dessa pandemia que tem acirrado muito os ânimos das pessoas, o nosso despreparo para esse momento é grande. E nós, por qualquer coisa, em função de estarmos assim isolados, por qualquer coisa, nós nos agastamos com as criaturas. Estamos ansiosos, estamos medrosos também, muito medrosos, porque o sofrimento dessa pandemia é indescritível. Então, nós estamos no momento certo para lermos essa mensagem e analisá-la. A vida é um estado de luta constante, até o último minuto, mas não é um estado de guerra, né? Essas dissensões familiares, muitos casais estão se separando, muitas famílias brigando em função de uma tensão maior que acontece com todos nós nesse momento que vivemos. Mas não precisamos guerrear nem por preferências políticas e nem por comportamentos diferenciados diante do quadro que se nos apresenta nessa hora. Então, é a hora da calma, é a hora da calma. Tenho até uma amiga que faz uma live diariamente e ela começa assim: calma, bem devagar, puxando a sílaba, estendendo a sílaba para que a gente se acalme. Então, não vamos viver agora um estado de guerra, porque esse estado em nada nos ajuda, e, ao contrário, aumenta a nossa tensão e nos desajuda, porque nos adoece. A gente acaba brigando, zangando com os amigos ou com os familiares e entramos num estado de a nossa ansiedade aumenta, a nossa raiva, em determinados momentos, a ira só vai nos causar prejuízo, porque perdemos a calma para a resolução de outros problemas graves que aguardam a solução que pudermos dar. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. A lágrima, diz Emmanuel, que muitas lágrimas
poderiam ser secadas com o estudo consciente do Evangelho. Não é na lágrima que está o mal. A lágrima a gente deve chorar. Chorar faz bem. Chorar faz um desabafo que vem, que vai dar um alívio ao nosso espírito. Jesus chorou, contemplando a dor de Marta e Maria, antes da ressurreição de Lázaro. Jesus chora, é o menor versículo do Evangelho. 2 palavras apenas. Foi a sensibilidade de João. Jesus chorou. Então, a lágrima, ela é benéfica. O que é maléfico é a revolta, que acompanha muitas das lágrimas choradas aqui na terra. Eu me lembro bem de um salmo que diz assim: o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Então, nós estamos, nesse momento, com todo o direito de chorar os nossos entes queridos que estão partindo, mas economizemos essas revoltas, porque elas só irão nos atingir muito negativamente, né? Terceiro item que ele aborda: se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Então, se a gente erra, se a gente cai, toda vez que nós, desde criança, caímos tanto, qual era o nosso primeiro gestual? Era levantar o nosso corpo, era nos erguermos daquele tombo. Passava-se a mão no joelho ralado, né? Erguíamos e iam procurar a mamãe chorando, mostrando o joelhinho ralado, para que mamãe pusesse mertiolate, iodo, mercúrio, cromo. No meu tempo era assim. Então, ainda hoje, nós caímos muito, mas hoje caímos involuntariamente, mas devido à nossa falta de habilidade na vida. Podemos cair em erros que não prevíamos, nas fantasias da vida que a gente faz. Nós fantasiamos muito, nós buscamos felicidade de maneira muito complexa, muito errada. Nossa afetividade também direcionamos muitas vezes para lados conturbados. Então, nós sofremos, nós erramos, nós caímos, mas não devemos nos precipitar em desespero, que se nos desesperarmos, vamos levar mais tempo para o erguimento. Então, precisamos pensar com calma, né? O que nós vamos fazer depois da queda. A gente se reergue, que é a melhor medida para quem cai, diz André Luiz. Então, a primeira e a melhor medida é reerguermos-nos para, com calma, resolvermos as pendências que ficaram daquela queda, como íamos resolver com a nossa mãe o nosso joelhinho ralado, né? É a resolução. O primeiro passo é o nosso reerguimento. O segundo é a busca de solução para o que restou, o que ficou daquela queda que nós precisamos, então, resolver. Um outro item:
tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se nós que achamos que a coisa não foi bem, né? E não está boa, e não está bem, e temos que manter a paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Eu me lembro de Paulo de Tarso, num julgamento no Sinédrio, e ele ouvindo impropérios horríveis a seu respeito, muita acusação, acusaram-no de sedição, de estar influenciando negativamente as massas, e Paulo ouviu aquilo tudo calado, com calma e com paciência, para a compreensão pequena ainda daqueles fariseus, para depois, no tempo certo, ele elaborar uma defesa bem feita, porque assentada na calma, na paciência. Quando a gente fica impaciente e ansioso para dar respostas e nos defendermos, acontece que não achamos a melhor defesa para nós e ficamos pregando no deserto, falando no vazio. E aqueles que querem nos acusar encontram em nós mesmos mais meios de acirrar suas acusações. Então, nessa hora, se a gente se exaspera, é muito pior para nós. É hora da gente silenciar, ter a paciência de ouvir tudo o que dizem a nosso respeito, dominando-nos para não interromper a fala do outro que nos acusa, deixando aquele silêncio no ar. É muito interessante porque o silêncio e a atenção para o outro faz com que o outro comece a pensar no que ele está fazendo. Gandhi, quando acusado assim, e que davam muitas lambadas nele, ele põe um pé num lado que não podia colocar, e os guardas vinham para açoitá-lo. E ele só perguntava assim: por que me bates? E aí o guarda ficava enfesado, batia mais. E ele perguntava: por que me bates? E mais uma vez o guarda ficava irritado, porque ele estava fazendo com que o guarda analisasse a sua atitude. E por que o guarda batia naquele homem santo? E aí ele cai, e novamente o guarda e novamente ele pergunta ao guarda: por que me bates? E aí o guarda bate muito mais nele, mas ele não desiste de fazer com que o outro perceba o ridículo que ele está fazendo. Está convivendo com homens como se fossem animais, em quem nunca se deve bater, mas que quem tem sua carroça de burro ou de boi dá as lambadas para que o animal ande. Então, questionar a atitude das criaturas é um meio de fazer as criaturas pensarem. Outro meio é o silêncio total, é fitar as pessoas, e nessa hora da ofensa,
é muito bom que a gente ore, porque realmente a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. É quando a gente recebe a ofensa, deve entrar em oração silenciosa, sem tirarmos os nossos olhos do ofensor, porque assim nós o expomos o seu lado grosseiro, bruto a ele mesmo, para que ele se veja como um bruto. E isso é útil ao autoconhecimento, ele precisa fazer. Né? Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Então, muitas vezes, o assunto que nós temos a resolver é difícil para nós, não é? Nós não podemos resolver naquela hora. Então, a gente deve fazer até onde a gente possa resolver. A gente deve se empenhar com toda a nossa vontade, com toda a nossa calma para raciocinarmos melhor. E se a questão é complexa, vai além do nosso empenho, da nossa vontade, da nossa capacidade de resolver, é esperar, entregar a Deus aquele problema e aguardar que o tempo o resolva por si mesmo. Há questões complexas que nós ainda não podemos resolver. Há um pensamento de Meimei que diz assim: Deus tem estrada onde os homens não têm caminhos. Na hora que nós não tivermos caminhos, é a hora de entregarmos as estradas divinas. E o tempo, como diz Emmanuel, é o nosso explicador silencioso. E é o tempo quem vai resolver por nós todas aquelas questões que não estavam no nosso pobre conhecimento de uma hora, de um momento, para efetuarmos a sua resolução. Então, o tempo não passa em vão, ele passa resolvendo as questões que nós não pudemos resolver. Há até um ponto de Hilário Silva que fala num comerciante do Rio, que era representante de casimira, naquela época usava-se muita casimira inglesa, e houve uma baixa, uma queda no preço da casimira, e esse comerciante havia comprado muita casimira por um preço mais alto e teria que revendê-la sem lucro algum, até com perda, para se manter, e ele iria à falência. Quando ele farejou essa possibilidade de falência, que entendeu que ele estava numa situação muito difícil, ele se mata. Ele se mata e, no dia seguinte ao enterro dele, os jornais estampavam a alta muito grande do preço da casimira. Ele teria tido, se esperasse um dia, um grande lucro, e ele perdeu tudo isso e se matou. Então, o momento que a gente vive é um momento que proporciona também, é um momento de crise econômica que proporciona muita insegurança aos homens, aos comerciantes,
a economia do país vai mal. Então, é preciso que a gente tenha muita calma, porque as coisas podem mudar repentinamente, o tempo não passa em vão, é o que André Luiz nos diz. Outro, a pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Então, há pessoas de temperamento assim, pessoas que querem ver o circo pegar fogo para que elas apresentem uma solução que elas não têm, mas inventam, e há ainda quem acredite, né, na verborragia de muita gente, aquele verbo inflamado e muito estudado para convencer as criaturas. Então, para defender alguém, nós não precisamos entrar no círculo do barulho, da balbúrdia, como acontece agora, nesse momento que nós estamos vivendo, essas opiniões, essa diversidade de opinião política, né, gerando conflitos familiares, e nós não precisamos defender os nomes que aí estão. Isso é uma questão deles, eles é que precisam se defender nessa hora. E nós não devemos entrar nesse ruído, porque há pessoas que gostam disso e vão guerrear na vida, vão procurar seus opostos para fazer valer a sua opinião. No fundo, o que elas querem é chamar a atenção para si mesmas. A opinião dela é que é a certa, é que é a correta. Então, é um momento que a gente, quem tem algum juízo, precisa evitar contendas, porque só acirra a situação triste em que já vivemos, só aumenta a nossa carga vibratória já de si mesma muito pesada. Nós não precisamos de mais vibrações de mágoa, de ódio, de dissensão, de exibicionismo, como quem mostra que mais conhece, quer mostrar conhecimento que tem. Então, há criaturas fazem muito ruído, mas por gosto de fazer ruído. Não devemos seguir essas criaturas. Jesus está aí para nos dizer isso. Eu sou o bom pastor. E se é o bom pastor, devemos seguir suas instruções. Outro item. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Então, a prudência, o ser mais comedido, pensar antes de falar, antes de agir, antes de tomarmos alguma atitude, porque é nesses instantes graves, como esse que nós estamos vivendo, que a gente mais se mostra. A gente acaba tirando a capa protetora e a gente se mostra tal qual a gente é. Então, devemos preservar as criaturas de nosso lado pequeno, mesquinho, bruto, que todos nós ainda trazemos essas heranças do homem que fomos ontem. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas
a fim de se referirem a você. Então, se formos chamados para emitirmos nossa opinião a respeito de qualquer pessoa, pensemos que outras pessoas vão também dar seu testemunho a nosso respeito. E nós não somos nenhum diamante, nem bruto e nem lapidado. Nós estamos todos em fase de construção, não estamos prontos ainda. Estamos sendo construídos no dia a dia, na dor, não é? Nas experiências, e não podemos apontar falhas nas outras criaturas, até para não nos mostrarmos tais quais somos. Porque nós só apontamos nos outros as falhas que nos incomodam, aquilo que já temos, que nós temos, mas que não gostaríamos de ter. E é essas falhas que nós vemos nos outros. E todo mundo sabe, o bom julgador, por si, julga os outros. Nós apontamos justamente os nossos erros nas outras pessoas. E quem nos vê apontar erros, com certeza vai saber que nós também trazemos aqueles erros. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Bonito isso. A virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. As nossas virtudes, aquelas que já consolidamos, porque muitas estão ainda em processo de consolidação. Essa consolidação não foi efetivada totalmente ainda. E nós todos, não é? Muitas vezes ficamos felizes de já termos vencido um determinado defeito, porque lutávamos em prol de seu vencimento, né? Mas não trazemos ainda consolidadas em nossas personalidades atuais aquilo que queríamos consolidar. Cada um traz o seu ponto nevrálgico, cada um traz aquilo que André Luiz chama de ponto de luta. É aquele ponto frágil que nós temos que combater dia a dia, educando-nos através de novos exercícios para vencermos esses defeitos. Então, não devemos proclamar nenhum mérito individual, até porque isso é contrário às lições que Jesus nos trouxe. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, né? O publicano orava no templo e dizia e pedia a Deus, né, que perdoasse. O publicano dizia: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Pedia piedade divina para os seus erros. E o publicano falava em voz alta que ele dava o dízimo. Eu não sou como esse publicano que está aí, eu pago meus dízimos, dou o meu dízimo para a igreja e tal, tal e tal, falando de atitudes óbvias, fáceis, enquanto o outro reconhecia que era ainda uma criatura que não vencera suas dificuldades.
Então, a prece do publicano, essa que nós devemos fazer diariamente, pedindo a Deus a sua compaixão para nós, nessa época, de vencer os nossos próprios erros. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, adorei isso, adorei. Nós todos caímos, nós todos erramos, e não podemos apregoar a virtude. Me lembro que Chico mostrou uma virtude muito grande certa vez, quando alguém pediu a ele cuidado para ele não cair. E ele respondeu: eu não posso cair, porque eu nunca me levantei. Mostrou ao irmão questionador, preocupado com a tarefa de Chico, em vez de se preocupar com a sua vida, a sua tarefa, vai oferecer a Chico conselho. E Chico responde humildemente: não, meu irmão, eu não posso cair, porque eu nunca me levantei. É a prece do publicano, é a prece da humildade, que é para nós ainda vencer, né? Esse orgulho que nós trazemos na alma. Então, as questões mais difíceis, mais complexas, vamos deixar para que o Senhor resolva, para que o tempo passe, porque a cada dia tudo muda, como na história do homem que se suicidou pela baixa da Casimira, o comerciante. Então, meus irmãos, a hora é de paz, a hora é da gente fuxicar em nosso interior um cantinho, uma reserva de calma, de harmonia, de paz, para enfrentarmos os momentos que não são de guerra, mas são de luta, momentos de luta e não de guerra. Que Jesus nos ajude a aperfeiçoar o nosso agir, as nossas atitudes na Terra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos as bênçãos dessa noite, as alegrias do conhecimento evangélico. Agradecemos a André Luiz e a Chico Xavier, que juntos nos legaram uma página tão oportuna nos dias atuais, uma página que nos remete a nós mesmos, em nossos fazeres cotidianos, na forma com que nós agimos nos momentos mais graves de nossa vida. Que esses conselhos, meu Deus, meu Pai, possam ser introjetados firmemente em nós, em nosso consciente, para que trabalhemos dia a dia a nossa calma, a nossa paz, a nossa paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu todas essas orientações. Que a paz de Jesus nos abençoe e siga conosco, agora e sempre. Que assim seja.